Conversamos agora com o especialista em comércio internacional e sócio do escritório Pinheiro Neto, René Medrado. Seja bem-vindo, René. É sempre um prazer recebê-lo por aqui, meu caro. Seja bem-vindo de volta. Uma ótima tarde. Bom dia. Eu tô com a tarde na cabeça, mas é um bom dia. Bom dia, Gabriel. Prazer estar com você novamente e especialmente para tratar desse assunto. OMC, falamos lá atrás sobre alternativas que o Brasil teria legalmente para contestar essas tarifas. Argumentos apresentados, fase preliminar, discussão diretamente com os Estados Unidos, expectativa de que isso leve a algum lugar? Expectativa de que isso possa ter algum caminho no prazo médio e longo prazo. Isso não deve ter um efeito imediato. Como você bem colocou, pedido de consultas, eles são o primeiro passo para a abertura de um contencioso. Depois do pedido de consultas, as partes têm que efetivamente realizar consultas durante um prazo de 60 dias. Geralmente realizam isso, fazem isso em Genebra, embora não haja prejuízo de determinar em algum outro lugar para fazer, podem fazer em outras capitais, em Brasília ou Estados Unidos, em geral realizam, né? Depois disso é que efetivamente o Brasil pode então requerer o estabelecimento de um painel, isso perante o órgão de solução de controvérsias da OMC. E isso leva efetivamente a formação de um painel, que é formado por 3 árbitros, que são, em geral, consensados pelas partes, mas na ausência de consenso das partes em relação aos nomes dos painelistas, a própria diretora-geral da OMC pode fazer essa indicação. Isso é praxe isso acontecer. É, Obviamente, tem um ponto importante que, dentro do processo da OMC, sempre que há um pedido de consultas, ele se realiza, ele é posto na pauta do órgão de solução de controvérsias, que são todos os membros da OMC reunidos e que tratam das várias questões ou questões de controvérsias envolvendo os vários acordos da OMC, e esse tema, ele então é posto e as partes na consulta realizam ou as consultas. Depois que um país, caso elas não sejam bem-sucedidas, o país pode então requerer o estabelecimento do painel, como eu comentei, e o outro país a quem se demanda, ele pode eventualmente bloquear o estabelecimento do painel, né? Mas pode fazê-lo apenas uma vez, apenas uma reunião. Geralmente as reuniões acontecem mensalmente. Na segunda reunião, portanto, aquele painel já será estabelecido e aí, portanto, inicia-se efetivamente um contencioso, que é uma arbitragem internacional, Gabriel, que é formada, então, como eu comentei, idealmente os painelistas são formados, indicados por consenso pelas partes. Na ausência desse conceito, a própria diretora-geral pode fazer a indicação dos painelistas, né? E aí depois, então, se segue, tem todo um procedimento com indicação de prazos para apresentação de manifestações, réplicas, tréplicas, realização também de audiência entre as partes. E interessante que terceiras partes podem também requerer a sua entrada nesse processo. Então, elas podem, muitas vezes, terceiros países, podemos ter aí China, podemos ter Perfeito. Japão, União Europeia, podemos ter vários países participando Talvez como essa terceiro atuação país. coordenada do BRICS que o Lula menciona na entrevista recente à Reuters, fala, ó, liguei para a Índia, vamos conversar com a Rússia e com a China, talvez essa integração nesta fase do processo. Historicamente, esses países têm uma atuação relevante perante os temas de solução de controvérsias e não é visto como algo belicoso nem nada, né? Uhum. Ele teve uma origem diplomática, ao longo dos anos, teve uma origem em 1947, ao longo dos anos foi ganhando maior juridicidade e depois de 94, ainda mais por conta do número de acordos que existem, que se compõem o acordo da OMC, e, portanto, a temática ficou muito ampla. Então, é natural que países queiram participar do processo como terceiras partes, submetem também argumentos e questões, muitas vezes específicas ao caso, ou algumas vezes de natureza sistêmica, preocupações sistêmicas. E aí, então,
decorrido um prazo razoável aí de 1 ano e meio para um painel É conseguir bastante coisa. terminar um relatório, bastante tempo, então, efetivamente, tem uma decisão do painel, né? Perfeito. E aí essas decisões podem envolver o quê, por favor? Perfeito. A decisão, ela vai, em primeiro lugar, determinar se houve ou não houve uma medida incompatível com o acordo da OMC. No caso aqui, segundo o próprio anúncio que foi feito pelo Itamaraty, a base legal para esse questionamento é a violação da cláusula da nação mais favorecida, que, portanto, o Brasil está recebendo um tratamento mais desfavorável em relação a outros membros da OMC, e também a violação ao que se chama de tarifa consolidada. Então, portanto, aquilo que os Estados Unidos acordou que faria a tarifa máxima que aplicaria ao Brasil, na grande negociação que aconteceu, ele ultrapassou isso ao aplicar uma tarifa de 50%. Então, são argumentos ganhos, né? Na realidade, nós não temos aqui uma controvérsia a respeito da incompatibilidade dessas decisões, tendo feito isso com base na seção 301, que é uma investigação que se inicia, a legislação IEPA, invocando questão de emergência nacional, mas são argumentos que o Brasil vai poder sustentar com alguma facilidade. Depois, então, a decisão, o relatório dos painéis vai dizer se essas medidas são incompatíveis com o acordo Perfeito. da OMC e pode recomendar que os Estados Unidos coloquem essa decisão, essa medida de maneira compatível. Então, reformar a decisão, tá? E aqui é que entra o problema, né? Acho que já foi dito aqui, nós não temos mais o órgão de apelação operante, porque nós não temos mais membros do órgão de apelação, porque houve bloqueio, o próprio Estados Unidos fez esse bloqueio ocorre desde o governo Obama, desde 2018, do final de 2018, começo de 2019, e foi reiterado o bloqueio na nomeação, já que depende de unanimidade por parte dos membros da OMC. Então, com isso, uma apelação pelos Estados Unidos contra uma decisão favorável ao Brasil, ela seria uma decisão apelada ao vazio, tá? E Perfeito. isso, obviamente, é algo preocupante, algo que tira a eficácia do sistema e, portanto, se pode dizer que os efeitos eles são muito mais de médio a longo prazo e muito mais voltados como um gesto diplomático, um gesto simbólico, mas importante. Importante porque para o Brasil sempre foi defensor do multilateralismo. O Brasil sempre foi defensor da OMC, sempre foi a favor da prevalência das regras e não da força, e, portanto, privilegiar e fazer uma ação de maneira via OMC legitima justamente a ação brasileira e permite, obviamente, um fórum para discussão que vai, em algum momento, pode acontecer, pode não acontecer no governo Trump, mas pode acontecer no governo seguinte. Então, nós estamos Perfeito. lidando aqui com uma situação de médio e longo prazo, efetivamente. Essa essas apelações e essa inviabilidade da OMC de responder a uma guerra tarifária promovida pelos Estados Unidos são os pregos finais para fechar o caixão da Organização Mundial da Saúde, não, Organização Mundial do Comércio, ou ainda há viabilidade para que a OMC e as suas regras prevaleçam no comércio internacional fora Estados Unidos, por exemplo, entre Brasil e União Europeia, entre Brasil e países asiáticos, as regras vão ser seguidas, na tua opinião, mesmo com os Estados Unidos de fora destas regras e não seguindo essas obrigações? Ou vai ser um cada um por si, vai ser um bang bang, um novo faroeste aí no comércio internacional? Excelente pergunta, Gabriel. Eu acredito que é melhor para os países utilizarem a estrutura da OMC, porque ela é uma estrutura existente, do que montar uma nova estrutura. Nós temos no comércio internacional hoje alguns grandes acordos, né?
A própria União Europeia é um grande acordo, nós temos o CPTPP na Ásia, com os países que é a parceria Transpacífico, com vários países da Ásia e vários países da América Latina. Nós temos a possibilidade de conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Então, você acaba que se tem vários acordos que vão se justapondo, aumentando a complexidade do comércio internacional. Agora, em geral, esses acordos, eles conversam com os acordos da OMC. Em geral, eles são aquilo que a gente chama de OMC+, OMC+, né? Então, é bastante difícil pensar, vamos dizer assim, um completo desmantelamento do sistema OMC. Então, eu acredito que é mais fácil para os países manterem a estrutura, o secretariado existe, o secretário da OMC é ativo, tem muita gente qualificada, e os países podem utilizar os princípios e as regras da OMC, mesmo que eventualmente não haja uma participação efetiva do seu maior membro, que é os Estados Unidos. Isso tem implicações, obviamente, orçamentárias, isso tem implicações também de dinâmica, mas o OMC pode sim, pode ser, mas obviamente que isso vai depender, pode ser útil para esses países, mas isso vai depender de alguma coordenação e também desse consenso entre esses países, especialmente os países líderes, né? A grande discussão é que nós estaríamos aqui numa multipolaridade no comércio internacional. Então, isso poderia levar, a OMC poderia ser um fórum para que isso acontecesse, né? Mas eu reconheço que há grandes dificuldades quando os Estados Unidos, que foi quem desenhou o sistema, quem sempre impulsionou e quem sempre colocou o processo do comércio internacional dentro de um comércio sob regras, quando esse próprio país deixa de fazer. Então, é desafiador, vai depender de bastante cooperação, muita diplomacia, mas me parece que no médio e longo prazo a OMC pode continuar sendo útil para o comércio internacional. Conversamos com o especialista em comércio internacional e sócio do escritório Pinheiro Neto, René Medrado. Seja sempre bem-vindo, René, à nossa programação. Obrigado por atender ao nosso convite. Muito obrigado, Gabriel. Bom dia a todos da CNN. Agradecer, até a próxima.